Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre análise de papéis. Dessa vez vamos analisar os resultados do Bradesco. Já faz 2 semanas atrás ele tinha divulgado seus resultados e pelo acúmulo de videoconferências feitas no mesmo dia a gente acabou protelando, então aos pouquinhos nós vamos colocando em dia todas as nossas análises. E vamos dar uma olhada nessa inadimplência persistente do Bradesco e também um comprometimento que ele teve com relação ao seu lucro líquido. Vamos dar uma olhada nisso. E eu vou me utilizar dessa vez, fazer uma apresentação diferente. Basicamente, eu vou me utilizar de dois documentos diferentes. São as demonstrações financeiras consolidadas, seria a ITR, né, que obedece, como você pode ver aqui, o IFRS. Eu gosto muito disso porque o IFRS, ele, primeiro que está dentro do padrão, e depois eu consigo, a partir dos resultados mostrados aqui, estabelecer comparativo com outras empresas do mesmo segmento. Eu vou direto aqui na página 12, que é a página que nos interessa para nós retirarmos informações que vão compor a nossa tabela de análise de resultados lá no final. Então a primeira coisa que a gente olha aqui é com relação ao patrimônio líquido. Você pode ver, estava aqui em 160 bilhões no final do exercício passado, em dezembro de 2022, e agora ele vai a 166 bilhões, lembrando que aqui nós estamos olhando para o IFRS. Então, nós vamos utilizar esse justamente por conta da padronização na hora de fazermos o comparativo com outras empresas do mesmo segmento. Outras informações interessantes que nós vamos coletar aqui é com relação à receita propriamente dita, advinda das intermediações financeiras de juros e similares. Veja aqui o Bradesco ele vai a 165,8 bilhões, enquanto que no mesmo período, aqui nós estamos falando do acumulado de janeiro a setembro de 2023, ou seja, estamos contando o primeiro, o segundo e o terceiro trimestre de 2023, veja que estava em 147, então a receita evolui de forma considerável. Só no terceiro trimestre foi de 56,3 bilhões, o que está em compatibilidade com o terceiro trimestre de 2022. O lucro do período, o lucro IFRS, lembrando, ele tem essa característica contábil. Ele no trimestre foi de 3,4 bi, que nós vamos utilizar lá no final, e o acumulado dos primeiros 9 meses, ou dos primeiros 3 trimestres de 2023, em 13 bilhões aproximadamente. Isso aí tudo vai compor os resultados que nós temos acumulados para a gente fazer uma projeção para o final do ano de 2023. Mas o Bradesco também tem o seu relatório aqui, ó, de análise econômica financeira. É bem interessante esse relatório porque ele tem uma condensação bastante interessante entre o que está na apresentação e o que está no press release, né, que é o relatório que é apresentado para a imprensa. Vamos dar uma olhada assim logo no início, só para a gente ter uma ideia por que nós escolhemos esse documento para a gente fazer uma abordagem. Uma das coisas que eu gosto é exatamente quando ele vem com informações assim bem concatenadas, que a gente possa olhar direto para elas. Então veja aqui, ó, o lucro recorrente não é aquele do IFRS, ele em 4,6 bi. O que chama atenção, e é por isso que vai dar toda a repercussão que a gente está vendo em termos de Bradesco, é aqui, ó, no comparativo trimestral. Veja que no comparativo trimestral, ou seja, terceiro trimestre de 2023 com o terceiro trimestre de 2022, ele cai 11,5%. Então, esse aqui é uma das questões que foi levantada e que a gente precisa olhar com um certo cuidado aí para saber o que aconteceu com o Bradesco para chegar nesses patamares. Outro foi aqui o retorno, outra informação interessante que nós vamos botar na nossa tabela comparativa lá no final, o retorno anualizado sobre o patrimônio líquido aqui no seu cômputo trimestral. Veja que ele fica aqui em 11,3. Depois nós vamos ver o acumulado só dos primeiros 9 meses, que é o que interessa quando a gente faz os comparativos. Mas aqui já vai nos dando um sinal de como estão, o que esperar dessas informações que virão para nós compormos ali toda a análise que a gente precisa fazer. As despesas operacionais, veja que elas chegam a 13,4 bi e elas aqui, ó, crescem 8,1% no anualizado, né, comparativo ano a ano. Por outro lado, veja a inadimplência,
que é a chamada lá do início do vídeo, a inadimplência, ela, se nós considerarmos aqui de 15 a 90 dias, 4,1%, embora tenha uma pequena melhora, mas ela é alta. E acima dos 90 dias, veja que aqui aparece como 5,6%. Mas isso aqui está ajustado. Depois eu vou mostrar o que aconteceu. O índice de Basileia do nível 1, que é aquele que compete exclusivamente à empresa, o capital nível 1, 13,4% acima dos 11% que é recomendado pelo Banco Central. Mas o que a gente vai olhar aqui vai ser o total, além do capital próprio, aqueles outros dois níveis que a companhia possui. E agora dando um salto aqui, se eu não me engano, na página 9, veja que nós temos aqui, eu já deixei marcado, tá, essa coluna aqui, se você for olhar o documento original, você não vai encontrar. Então, isso eu deixei marcado para a gente poder se guiar e coletar todas as informações necessárias, sem que a gente precise se aprofundar sobre, enfim, o que é o projeto do banco, qual é a perspectiva que ele tem. A apresentação lá muito provavelmente deva ser dito de uma maneira fácil, mas você também vai encontrar isso aí no descritivo. Mas a gente já começa a olhar algumas coisas interessantes. Veja aqui, ó, a provisão para devedores duvidosos, a expandida. Veja que ela estava em 17,4 bi nos primeiros 9 meses de 2022 e agora ela chega a 29 bilhões. Então, quer dizer, aqui já tem um demonstrativo interessante do que está vindo a impactar o resultado da companhia. Nesse patrimônio líquido, eu só coloquei aqui, ele está aqui, é a contabilidade, conforme ela é de maneira mais comum aceita no Brasil, ela está um pouquinho diferente do que a gente viu daqueles 160 milhões que nós estamos usando do IFRS. É só para a gente ter como referência. Quando você encontrar esse capital e liquidez, veja que o índice total aqui é o Basileia total. Você vai lembrar que o nível 1, que nós falamos agora há pouco do Basileia, estava lá nos 13,4, mas o que vai interessar para nós aqui é exatamente o índice total, que são esses 16%. Aqui para você lembrar, quando o banco faz um empréstimo, a mecânica do banco, assim, de forma mais simples, quando você compra produtos do banco, por exemplo, CDB, certo? O banco está pegando o seu dinheiro e vai devolver para você com os juros aí que são do mercado. E esse recurso, o banco faz empréstimos dele. Esse recurso que é emprestado, veja, é seu dinheiro, mas o banco ele tem uma obrigação de colocar uma parte dele. Essa parte que ele coloca é justamente o índice de Basileia. Quanto maior, melhor, dá mais, torna mais consistente esses empréstimos que o banco faz e, por outro lado, né, é um demonstrativo de que o banco está mais saudável. A recomendação de índice Basileia bate lá nos 27, 30%, mas acabou se convencionando ou se interpretando que em torno dos 11%, que é a recomendação do Banco Central, o banco está tranquilo. O Silicon Valley Bank, que quebrou no início do ano, ele estava em 8%. Se ele tivesse 9% ou 10%, ou seja, abaixo da recomendação do Banco Central, ele não teria quebrado, só para você ter uma ideia o que isso representa. Outro aspecto aqui interessante é com relação ao índice de eficiência. Lembra que lá subiu 8% as despesas, né, do banco. Veja que o índice de eficiência do Bradesco, ele está em 47,3. Se nós olharmos para os primeiros 9 meses do ano passado, estava em 44,8. Então, o índice de eficiência, a recomendação do Banco Central é de 60%, um dos mais altos que nós temos. O mais alto das análises que a gente faz é do BMG, depois é o Banrisul, que fica, o Banrisul está um pouquinho abaixo dos 60%, agora está em 58%, e o BMG está acima. Significa que para aquilo que o banco arrecada é o quanto ele está tendo de despesa. Veja que no caso aqui, 47% está envolvido. O mais baixo que nós temos é o Banco do Brasil, que fica abaixo dos 30%. Se eu não me engano, ele está ali nos 27%. A gente vai ver na nossa tabela final. Mas o que chama atenção aqui é que o Bradesco ele deu uma piorada. Outras duas informações aqui interessantes é com relação ao retorno anualizado sobre o patrimônio líquido, que está em 11%, veja que ele decai dos 16,3% do mesmo período do ano passado. E o retorno anualizado sobre os ativos, que a gente quer sempre que fique ou 1 ou acima de 1, quanto maior, melhor, veja que cai bastante aqui no Bradesco.
Outras informações aqui interessantes, veja que o índice de inadimplência, eu tinha comentado agora há pouco, o ano passado o de 15 a 90 dias era de 3,6 e agora está em 4,1. Então, o Bradesco realmente tem um problema sério aí de necessidade de limpeza da sua carteira e parece que está tomando as providências nesse sentido. Por outro lado, o índice de eficiência aqui, quando nós estamos falando acima de 90 dias, veja que estava 3,9 e agora está 6,1. Diferente daquele 5,6. Aquele 5,6 que nós vimos, que está marcado aqui embaixo, é porque ele exclui aqui, ó, veja, ele ajusta retirando o cliente large corporate. Ele quer dizer aqui que é o seguinte, ele está tirando se não tivesse as americanas envolvidas no processo. Então, a gente começa a ver que um dos problemas já é ruim o índice de inadimplência. Quando coloca americanas em cima, fica pior ainda. E o índice de cobertura, a gente quer que fique cada vez menor, está em 152,2, porque o que acontece aqui? É parte do recurso que o banco deixa separado justamente para essas questões e que ele não coloca à disposição dos seus acionistas através do pagamento de proventos. E agora nós trazemos todos os dados que nós levantamos para a nossa tabela de indicadores, que é onde vai dar o norte de como nós analisamos o banco do ponto de vista da análise fundamentalista. A gente tinha uma projeção lá no início do ano que para 2023 a receita, veja que, como eu disse, né, obedece o IFRS, ela bateria ali nos 239 bilhões, mas ficou em 221 bilhões apenas, ficou bem abaixo até do que a gente tinha projetado. O lucro líquido, nós chegamos a projetar 22,5 bi e agora está em 17,3 bi. Inclusive, decai em relação ao que nós tínhamos projetado no trimestre passado, que estava um pouquinho acima de 19. Isso porque, como você pode ver, o lucro líquido no terceiro trimestre ele teve um encolhimento muito significativo, que mais ou menos bate nessa casa aqui. E por conta do que? Justamente dessas projeções, provisões que o Bradesco necessita fazer. Mas é necessário olhar o Bradesco do ponto de vista daquilo que interessa aqui para o canal, que são aquelas empresas pagadoras de proventos. Então, a gente verifica que mesmo assim, mesmo no meio de toda essa dificuldade, o Bradesco ele ainda veio aqui ao pagamento de R$1 e aproximadamente 1 centavo, deu quase 1 centavo. O que significa isso? Que a gente começa a olhar o Bradesco pelo ângulo de realmente um banco diferenciado, pagador de proventos, ainda que num processo de bastante dificuldade. Veja que para esse provento pago aqui pelo Bradesco, que isso aqui já é o definitivo, né, do ano de 2023, a não ser que ele faça algum anúncio agora por final, o nosso preço teto, quando olhamos para o futuro, a nossa projeção, ele fica em R$ 16,79. Claro que esse provento pago ele está abaixo dos R$1,06 médio dos últimos 5 anos que o Bradesco veio pagando. Mas veja que é um ano com excepcionalidade. E para esse R$1,06, o preço teto, quando olhamos para o passado, R$ 17,73. Ao tempo que estávamos fazendo esse vídeo, o preço da ação preferencial do Bradesco estava em R$ 15,39. Veja que se nós considerarmos aqui o patrimônio líquido que nós levantamos de 166 bilhões, que cresceu desde o final do ano passado 4,3%, nós vamos ter um preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 0,98, que está abaixo de 1. Então aqui a gente tem duas conclusões. A primeira delas é que a ação pode estar barata e a segunda é que o risco é muito baixo de investir em Bradesco. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 9,44, então em 9 anos e meio você recebe de volta se comprar a 15,39 em função do lucro líquido, não é em função dos proventos pagos, certo? Em função do lucro líquido. Um retorno aí abaixo dos 10 anos, que sempre que está abaixo dos 10 anos a gente considera que está num bom patamar. Em pagar esses proventos para esse preço da ação, o dividend yield fica em 6,55, que é acima dos 6% que nós procuramos aqui no canal. E é por isso que nós pegamos os proventos pagos e dividimos por 6%, que vai nos dar esse preço teto aqui. Ou seja,
nós aceitamos comprar ação de uma determinada empresa a partir do momento que ela nos pague, no mínimo, 6% em proventos pelo valor que nós pagamos pela ação. E todos esses dados nós trazemos para cá, para essa nossa tabela de comparativo banco a banco. Nós já fizemos análise do Banrisul, do Santander e do Banco do Brasil. E agora com todos os dados que nós levantamos para Bradesco, sendo que essa tabela eu sempre deixo à disposição no Instagram do canal, mh.investir. Em pese o índice de inadimplência persistente aí do Bradesco, ele vem tomando as providências para fazer a sua redução, não será de uma hora para outra que isso vai acontecer, tem que fazer uma bela limpeza de carteira, mas a gente tem que enxergar as coisas pelos diversos ângulos, que mesmo assim, mesmo nessa condição, continua sendo um pagador de proventos. É interessante olhar para o banco, porque é assim que passa essa onda que assola, provavelmente vai melhorar a condição do seu pagamento de proventos, ou até eventualmente dar uma reduzida, mas é simplesmente para fazer uma compensação. Eu gosto muito do Bradesco, olho ele com bons olhos, só não está na carteira aqui do canal, porque eu já tenho outros dois bancos que estão dentro da minha linha de interesse e se colocaram numa condição melhor. Evidentemente que a gente está vendo, ao que tudo sinaliza, está havendo uma mudança de preço do mercado, e nesse contexto, a menos que não se ofereçam mais os bancos que possuímos na carteira, a gente pode olhar aí de uma forma diferente para o Bradesco, sabendo que ele ainda mantém dentro de um patamar do que acontecia no passado, de 2 anos atrás. Mas eu deixo o restante para a sua análise. E dito isso, eu vou ficando por aqui, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!